O ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, e o doleiro Alberto Youssef delataram à Justiça Federal, com muitos detalhes, um esquema de corrupção que envolveu as diretorias da empresa na cobrança de propina para abastecer partidos políticos durante os governos Lula e Dilma. Segundo os depoimentos, dinheiro desviado da Petrobras foi usado para financiar campanhas eleitorais em 2010. O Jornal Nacional teve acesso às gravações dos depoimentos em que Paulo Roberto e Alberto Youssef citaram o PT, o PMDB e o PP e falaram sobre os percentuais que políticos e partidos teriam recebido. Os depoimentos à Justiça Federal em Curitiba nesta quarta-feira foram gravados em áudio. O ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, e o doleiro Alberto Youssef explicaram que desde 2006, durante o governo Lula, existia um cartel na Petrobras. Funcionava assim: partidos políticos aliados ao governo, PP, PMDB e PT, indicavam diretores para ocupar cargos na Petrobras, nas diretorias de abastecimento, de serviços, de exploração e produção, internacional e de gás e energia. Os diretores e o doleiro negociavam com diretores de empreiteiras o percentual da propina. Em troca, as empresas conseguiam os contratos. A propina saía dos cofres das empreiteiras e era distribuída aos diretores da Petrobras, a políticos e ao doleiro Alberto Youssef. 13 empreiteiras foram citadas no depoimento como participantes do esquema, entre elas Camargo Correia, Odebrecht, OAS, Queiroz Galvão, Andrade Gutierrez e Mendes Júnior. O ex-diretor revelou os percentuais dos pagamentos, dinheiro desviado de contratos da Petrobras. Foi colocado lá pelas empresas, né, e também pelo partido, que dessa média de 3%, o que fosse diretor de abastecimento, 1% seria repassado para o PP. E os 2% restantes ficariam para o PT, dentro da diretoria que prestava esse tipo de serviço, que era a diretoria de serviço. Youssef confirmou que, sem propina, não tinha contrato. Se ela não pagasse, tinha ingerência política e do próprio diretor, que ela não fazia obra se ela não pagasse. Youssef exemplificou. Vou explicar para Vossa Excelência entender. O contrato é um só. Tá. Uma obra da Camargo Correia, 3.480.000. Tá certo? Ela tinha 34 milhões, ela tinha que pagar por aquela obra, para o PP. Eu era responsável por essa parte. A outra parte, eu não era responsável. Ele tinha que pagar mais 1%, mais os outros 34 milhões, ou 2%, no caso, como o Roberto está dizendo, para outro operador, que no caso, o João Vacari. João Vacari é tesoureiro nacional do Partido dos Trabalhadores. Segundo Paulo Roberto, em 3 diretorias da Petrobras, a propina não era dividida com outros partidos, ficava integralmente com o PT. Exploração e produção, gás e energia e de serviços. Segundo o ex-diretor, Vacari era o operador do partido dentro da Petrobras e fez indicação política junto com o ex-ministro José Dirceu. Dentro da área de serviço tinha o diretor Duque, que foi indicado na época pelo ministro da Casa Civil, José Dirceu, né? E ele tinha essa ligação com o João Vacari dentro desse processo do PT. Paulo Roberto disse que Renato Duque recebeu dinheiro do esquema, assim como o Nestor Cerveró, ex-diretor internacional da Petrobras, que negociou a compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. O negócio gerou prejuízo de 792 milhões de dólares, segundo o Tribunal de Contas da União. Cerveró virou diretor da Petrobras por indicação do PMDB, de acordo com Paulo Roberto. O doleiro confirmou e complementou. Os desvios só funcionaram por causa dos agentes públicos. Tinha gente muito mais elevada acima disso, inclusive acima de Paulo Roberto Costa. No caso, agentes públicos. Esse assunto ocorria nas obras da Petrobras e eu era um dos operadores. Paulo Roberto Costa chegou à diretoria de abastecimento da Petrobras graças a uma escolha política. Segundo o doleiro Alberto Youssef, a nomeação dele em 2004 foi viabilizada por pressão no Congresso.
Ele afirmou que o ex-presidente Lula cedeu a aliados e aceitou a indicação. Eu tenho conhecimento que para que Paulo Roberto Costa assumisse a cadeira de diretor da diretoria de abastecimento, esses agentes políticos trancaram a pauta no Congresso.